Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez tê-lo em nossa companhia. Você, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a este site de sucesso, que é o LAC Concurso. Este site que está preparando campeão e campeã por todo o território brasileiro, e você, com certeza, é um dos nossos. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar regra de 3. Nós sabemos que a regra de 3 é dividida em duas. Ou ela pode ser simples, ou ela pode ser composta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a regra de 3 simples. Muito cobrado nos concursos, é um assunto que vem aparecendo cada vez com maior frequência. E, diga-se de passagem, o aluno que domina bem esse assunto, regra de 3, ele consegue resolver vários exercícios, mesmo não sendo específicos sobre regra de 3, mas ele consegue resolver vários exercícios envolvendo operações básicas da matemática. Então é muito importante que você compreenda o contexto dele. Então, vem comigo, galera. Vamos falar aí então sobre regra de 3 simples, ok? Bom, então nós vamos ver nessa aula o seguinte. Nós vamos estudar, conceituar o que é uma regra de 3, ok? E vamos resolver problemas utilizando regra de 3 simples. Obviamente, vamos dar algumas dicas, alguns macetes de resolução de problemas de regra de 3, principalmente probleminhas envolvendo torneiras, tá? Que é muito recorrente nos concursos públicos, e nós vamos aí dar uma dica, um macetezinho porreta para você fazer exercícios envolvendo problemas envolvendo torneiras, ok? Então vamos lá, galera. Primeiro, o que é uma regra de 3? Olha, a própria palavra já diz, regra. Regra, então, é um método, é um conjunto de procedimentos, por isso que se diz regra, tá? Então, são métodos que têm que ser adotados para um determinado fim. O nosso fim aqui, mais especificamente, é determinar uma incógnita aqui, ok? Num determinado problema, eu vou conhecer 3 valores, desejo conhecer um 4º valor. Então, a gente aplica aí uma série de procedimentos que são chamadas de regra, ok? E aí nós precisamos verificar todas as proporções existentes entre elas, armar e resolvê-las. Bom, a regra de 3 ganha esse nome por quê? Porque ela é usada para determinar um 4º valor numa proporção quando são conhecidos 3 deles, ok? Ela vale muito de tabela, ok? De tabela para fácil visualização do problema. A criação, a representação dela através da tabela não é algo obrigatório, galera, mas é algo que facilita. Você passa a ter uma visão mais ampla do contexto do exercício, do teste, e isso faz com que você consiga resolver com mais facilidade, ok? Então a recomendação de representar em tabelinha é muito legal, ok? Bom, existem algumas questões que nós precisamos definir antes da gente entrar nos probleminhas envolvendo regra de 3. Algo que a gente vai ouvir assim com muita frequência é a palavra grandeza. Aí eu pergunto para você, prezado concurseiro, você sabe o que é uma grandeza? Legal. Grandeza, galera, é tudo aquilo que é mensurável. O que é algo mensurável? É aquilo que pode ser medido ou pode ser contado. Então, isso é uma grandeza, tá? Tudo aquilo que você pode medir ou pode contar representa uma grandeza. Por exemplo, pessoas são grandezas? São, pessoas são grandezas. Objetos são grandezas? Objetos são grandezas. Distância é uma grandeza? Porque ela pode ser medida. O tempo é uma grandeza? O tempo também é uma grandeza. O tempo também pode ser medido. Então, tudo aquilo que pode ser medido ou pode ser contado, nós dizemos que é uma grandeza, ok? Então, uma grandeza é tudo aquilo que é mensurável, ou seja, pode ser medido ou pode ser contado. Exemplos, como eu já tinha dito, pessoas, objetos, velocidade, tempo. Velocidade também, galera. Velocidade, a gente mede a velocidade. Então, é uma grandeza? É uma grandeza.
Tranquilo? Temperatura é uma grandeza, temperatura é uma grandeza. Também pode ser medida. Tranquilo? Bom, classificação das grandezas. Como assim, professor? Uma grandeza, ela se classifica em relação a outra, dependendo do comportamento que ela tem em relação a outra. Então, uma grandeza em relação a outra, ela pode assumir duas situações. Uma grandeza pode ser diretamente proporcional à outra, ou pode ser inversamente proporcional à outra. Como que nós vamos identificar isso? Vem comigo. Grandezas diretamente proporcional. Nós dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional à outra quando o aumento de uma faz com que a outra aumente, ou quando a diminuição de uma faz com que a outra diminua na mesma proporção. Observem aqui. Dizemos que uma grandeza é diretamente proporcional quando aumentando uma, a outra aumenta na mesma proporção. Como assim, professor? Eu não entendi. Nós vamos ter duas grandezas. Uma grandeza A e uma grandeza B, ok? Eu tenho duas grandezas e eu vou comparar o comportamento de uma em relação à outra, ok? Então, por exemplo, esse pincel vermelho representa quantidade de marceneiros, ok? E este pincel preto implica em quantidade de móveis, de um determinado móveis que é feito por dia. Então, se eu tenho 10 marceneiros, eu consigo fabricar 5 móveis. Um exemplo, 10 consigo fabricar 5. Se eu aumentar a quantidade de marceneiros para 15, o que vai acontecer? A quantidade de móveis que eu vou conseguir fabricar vai aumentar ou vai diminuir? Obviamente vai aumentar. Quanto mais pessoas trabalhando, maior a produção. Eu consigo produzir mais. Se eu colocar 20, eu consigo produzir mais móveis. Se eu colocar 30 marceneiros, eu produzo mais ainda. Ok? Então, isso é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. O aumento de uma, que nesse exemplo que eu dei seria a quantidade de marceneiros, faz com que aumente a outra, que é a quantidade de móveis fabricados. Quanto mais gente trabalhando, mais móveis eu produzo, ok? E esse é um exemplo de uma grandeza diretamente proporcional. E aí, meus amigos, gostou da aula do grande professor? Você quer continuar assistindo essa videoaula? Gente, é muito simples, vai lá, acesse o nosso site, faça a matrícula do nosso grande curso do IF Maranhão 2016, que você vai assistir o finalzinho dessa aula e todo o nosso curso online para o Instituto Federal do Maranhão. Detalhe, nosso curso completo possui 132 aulas que perfazem 155 horas de estudos. Tá certo, meus amigos? Espero você. Detalhe, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então vai lá, acesse lá nosso site, clique lá em documentos, que você pode baixar o material de apoio gratuitamente. Um forte abraço, espero você. Tchau, tchau.